Olá, meus amigos e diletos confrades, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos comentando acerca do Evangelho de Mateus e já percorremos o capítulo 1 e boa parte do capítulo 2. Vimos comentando acerca da visita dos magos vindos do Oriente e como eles chegaram até Jerusalém, a capital da Judéia, e procuraram o palácio de Herodes, exatamente porque supunham que aquela estrela anunciava o recém-nascido rei dos judeus. Ora, se esse recém-nascido é o rei dos judeus, porque aquela estrela estaria associada à nação de Judá, então era natural que eles buscassem este menino no palácio. Por isso eles indagam a Herodes, que é o rei, acerca do nascimento, supostamente, de um filho seu, o que não aconteceu. Porque, de fato, a estrela anunciou o nascimento do recém-nascido rei dos judeus. Mas esse rei não é de natureza política, não é de natureza militar, é um rei de natureza espiritual. Isso me dá a oportunidade de comentar acerca de uma questão levantada por minha amiga Kika Latache em um dos comentários que ela fez aqui no YouTube, a respeito da dificuldade que ela sentia ou sente de lidar com textos como aquele que fala do nascimento virginal de Jesus. Eu compreendo esta dificuldade e eu gostaria de abordar a dificuldade de modo geral de lidar com os milagres que muitas pessoas modernas, contemporâneas têm. Nós, em primeiro lugar, temos a tendência de fazer interpretações racionais acerca de tudo, né? Aquilo que a nossa mente não dá conta, nós não deveríamos admitir como realidade. Contudo, o que a vida ao longo dos últimos 300 anos, mais precisamente, tem demonstrado é que o inimaginável pode acontecer. Eu mesmo ficava impressionado como um documento que estava em um lugar poderia ser transferido para o outro quando o fax foi inventado. Eu achava aquilo maravilhoso, as imagens e o texto sendo transmitido e chegando e podendo ser lido com muita precisão. O fax está completamente ultrapassado hoje. Hoje os documentos podem transitar, existem assinaturas digitais. Agora mesmo a minha imagem, a minha voz está chegando até você, vai ser reservado num arquivo no YouTube, durante anos poderá ser ouvido. É diferente dos centenas, milhares de mensagens, sermões que eu preguei e que se perderam no tempo, a voz se desfez. Agora nós temos mecanismos que preservam. Então a primeira questão é a seguinte: quando nós nos deparamos com um milagre na Bíblia, nós devemos ter uma postura aberta, no sentido de que nós compreendemos que a nossa mente não dá conta de tudo quanto é realidade. E a realidade, aquilo que chamamos de realidade, verossímil, crível, geralmente tem a ver com a nossa capacidade de lógica e racionalmente compreender o fenômeno. Mas há muitos fenômenos que transcendem, que escapam à nossa compreensão. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que muitos dos acontecimentos narrados nas Escrituras têm um significado simbólico, não devem ser interpretados literalmente. Por exemplo, quando a gente observa em Gênesis capítulo 2, falar de Adão, falar de Eva, ou no capítulo 3, de uma serpente que dialoga com Eva e oferece a Eva a possibilidade, não é? Tenta a Eva acerca da possibilidade dela comer da árvore do conhecimento, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós não deveríamos interpretar esse texto como se houvesse um milagre em que uma serpente fala.
a serpente deve ser interpretada simbolicamente, assim como Eva deve ser levada em consideração simbolicamente, Adão também. Então, muitos dos textos que aparecem nas Escrituras, onde coisas sobrenaturais acontecem, o nosso olhar não deve estar fixado numa interpretação literal daquilo que está sendo dito. Por exemplo, quando a gente escuta a expressão nascimento virginal, e dentro da cultura hebraica, a virgindade, e era assim na nossa cultura brasileira até pouco tempo, era associada com pureza, com candura. Então, ter um nascimento virginal pode ser interpretado como a ideia que o texto quer nos passar de que esse homem que nasceu lá em Belém da Judéia e que cresceu em Nazaré era puro desde o nascimento. Essa pode ser a mensagem, essa pode ser a interpretação que eu e você podemos dar a esse texto. Nós não temos uma necessidade de nos apegar à literalidade de um texto. Textos bíblicos podem estar querendo passar uma mensagem através de figuras, de imagens simbólicas com as quais nós devemos lidar. Essa postura que pode parecer extremamente questionável para alguns dos meus irmãos que estão me ouvindo agora, foi adotada pelo apóstolo Paulo, por exemplo, que, se referindo a Sara e Agar, que são retratadas no livro de Gênesis como figuras históricas, Sara inclusive mãe de Isaac, Paulo diz que Sara e Agar são figuras e que uma dá a luz para a liberdade, outra para a escravidão. Então, ele se apropria do texto de Gênesis e o interpreta como se o texto de Gênesis não nos oferecesse figuras literais, mas ele alegoriza essas passagens. Eu acho que esse é um cuidado que nós devemos ter, e essa é uma das possibilidades que nós devemos lidar com o texto. E por fim, eu gostaria de sugerir a vocês uma abordagem que para mim é bastante elucidativa e me ajuda na minha própria espiritualidade, que é a abordagem do não é, mas é. Não é, mas é. O que significa isso? Às vezes eu olho para alguém que ocupa uma função, que ocupa um papel social e digo de pronto, ele é. Mas de fato ele não é, porque se nós analisarmos direito, esses papéis, essas figuras, elas não existem. Elas são elaborações da mente humana, são relações criadas por uma cultura que não é essencial, que pode deixar de ser de uma hora para outra. Então, quando eu digo que Tiago é meu filho, eu estou criando uma relação de ser, mas que o conceito mesmo de filho é uma elaboração cultural. Então, eu pego algo que não é, que é o conceito cultural do que é ser filho, e atribuo a alguém que é e digo que ele é meu filho. Então, quando eu digo o primeiro é o iludido, em que eu penso que coisas simbólicas acontecem no mundo fático, supondo que aquilo seja, e me agarro a isso com unhas e dentes, porque eu estou convencido que esta é a realidade. Então, eu sou marido de Karina, eu sou pastor, eu sou advogado. Não, eu tenho um conceito e eu me agarro a isso. Ok, esse é o iludido. Depois eu tenho o não é da desilusão, que seria o seguinte: eu digo, não, mas isso tudo é cultural, isso tudo realmente não existe, isso não pode ser agarrado, examinado, avaliado, apalpado, isso não é. E aí eu chego à terceira compreensão, que é a compreensão lúcida. Isso não é, mas funciona nas relações sociais como se fosse. Então eu posso dar esse terceiro passo. Mas é. Esse mas é não é igual ao primeiro que é o iludido supondo que o que não é realidade é realidade. Mas ele supera também o não é,
que nega a possibilidade de lidarmos e vivermos com categorias simbólicas, categorias culturais. Esse mais tem a ver com o reconhecimento de que nas dinâmicas da vida as coisas desempenham alguns papéis. E eu imagino que muitos dos milagres devem ser recebidos por nós com essa frase do não é, mas é. Ou seja, ainda que você não seja capaz de acreditar que Jesus andou por sobre as águas, você pode dizer então, o texto diz que Jesus andou por sobre as águas, esse era o Aí você diz, não é, porque é impossível um homem andar por sobre as águas. Mas eu posso chegar ao mas é. Ou seja, isso nos ensina que Jesus exerce a autoridade sobre as forças da natureza. E essas forças da natureza não são superiores a forças que podem existir dentro de nós e que se manifestam, como no caso de Jesus, por sua soberania. Eu sei que eu disse muitas coisas para pensar, mas é esse mesmo o objetivo. Vamos orar? Deus, a nossa mente é tão limitada e os teus mistérios da vida e na vida tão grandes. Dá-nos a tua graça, Senhor, não para que entendamos tudo, mas para que possamos caminhar no caminho da fé sem angústia e sem sofrimento. Ajuda-nos a chegar ao mais que é leve, que é pacificado e que lida com paz e leveza em relação às categorias que escapam ao nosso conhecimento. É isso que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus, que não é, mas é sempre presente. Amém. Paz e bem, meus irmãos.